Olá, tudo bom? Bom, vamos dando sequência então, agora nessa aula 2 de Bioquímica da Panificação, nós vamos buscar, né, o objetivo é compreender de que forma ocorre a formação do glúten e a estrutura da massa. Vamos lá? Primeiramente, é importante nós, né, falarmos um pouco dos componentes da farinha de trigo, né? A farinha de trigo essa que é o ingrediente principal, né, de qualquer produto de panificação. Então, para recordar aqui, falando da composição química desse alimento, nós podemos observar que o componente que tem maior quantidade na farinha de trigo é quem? É o amido. Amido esse, né, que é um carboidrato digerível e que constitui, né, de 50 a 70% de uma farinha de trigo. E um outro ingrediente também, que apesar de ter uma quantidade menor, né, relativo, né, relacionando com amido, mas que tem uma importância significativa na formação desse glúten, que nós já vamos falar dele, são as proteínas. Proteínas estas que podem ser encontradas, né, na porcentagem de 7 a 13% nas farinhas de trigo encontradas no mercado, né? E nós costumamos dizer que uma farinha de trigo aí que tem de 10, né, para baixo, assim, em termos de concentração de proteína, né, de glúten, seria uma farinha de trigo mais fraca e mais mole, né, um trigo mole, enquanto que uma farinha de trigo com um percentual proteico aí acima de 10, de 12% ou mais de proteína, já é uma farinha de trigo forte, ou seja, vai ser uma farinha de trigo melhor para você elaborar um pão. E isso está relacionado com, que nós já vamos falar mais à frente, com a hidratação, né, dessa farinha. O quanto que essa água, quanto que essa farinha, na verdade, vai conseguir absorver da água que você vai misturar na produção, né, na elaboração dessa massa, vai estar diretamente dependente da quantidade de proteína de glúten que tem nessa farinha. Então, quanto mais forte for essa farinha, mais água ela consegue hidratar. Bom, quais são então essas proteínas principais que estão presentes na farinha de trigo? Né? As proteínas elas são classificadas, né, de acordo com a sua solubilidade, né? Nós temos proteínas, né, classificadas como albuminas, que serão as proteínas que são solúveis em água, globulinas, solúveis em soluções salinas, prolaminas, em soluções de álcool e água, glutelinas, parcialmente solúveis em água e soluções de ácido diluído. E na farinha de trigo, a maior, né, concentração, né, de proteína são as proteínas, né, que está aqui em torno de 85%, são as prolaminas e as glutelinas. E elas estão numa proporção aí de 1:1, né? E na prolamina, a proteína seria aqui a gliadina, no caso do trigo, e a glutelina seria a glutenina. E nós já vamos ver que essas duas proteínas, elas é que vão produzir, que vão formar o que nós chamamos de glúten. Como que ocorre então a formação do glúten, né, de uma massa? Bom, inicialmente a gente precisa ter o que então? A farinha de trigo, né, uma quantidade aí de farinha de trigo e uma quantidade de água. Se eu pegar farinha de trigo e colocar uma quantidade pequena de água, né, eu vou conseguir produzir assim uma massa, mas vai ficar uma massa meio seca, meio grudenta, quebradiça até, porque eu botei pouca água. Se eu colocar muita água, né, vai ficar uma solução, né, com essa farinha de trigo aí dispersa. Mas se eu colocar uma proporção, né, uma quantidade de água, no caso aí em torno aí girando aí de 50 a 60%,
em relação à quantidade de farinha de trigo, né? Então eu pego aí, misturo 100 gramas de farinha de trigo com 60%, 60 gramas ou 60 ml de água. Junto esses dois ingredientes, farinha de trigo e água, né, dentro de um recipiente, o que vai acontecer? A princípio não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso misturar, né? Então, é necessário que, então, a mistura, a energia, né, mecânica, eu preciso estar fazendo com que ocorra uma homogeneização, né, uma maior mistura desses ingredientes, farinha de trigo e água. Ou seja, eu vou hidratar essa farinha de trigo. E para fazer essa hidratação de maneira eficiente, eu preciso amassá-la, eu preciso, né, misturar muito bem, apertar e ir amassando durante um determinado período de tempo. E dependendo da energia, né, se for um equipamento vai ser menor, né, posso conseguir isso aí com 5, 8 minutos. E se for da forma manual, pode levar um pouco mais de tempo, 10, 15, 20 minutos, dependendo da quantidade, né, que a pessoa vai estar amassando. E o que ocorre, né, a nível, né, molecular nessa mistura? A gliadina, né, que nós falamos anteriormente, que é uma das proteínas do trigo, mais a glutenina, ao fazer esse processo de mistura em meio aquoso, eu vou formar um complexo proteico. Essas proteínas, então, essas moléculas vão se reorganizando, vão se ordenando no meio daquela massa, daquela mistura, e vão estar se ligando por ligações que não são ligações fortes, ligações covalentes, mas são o quê? São ligações, né, de hidrogênio, eu também conhecido como pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals ou pontes de sulfeto. Então, são essas ligações que vão estar, então, atraindo, que vai estar ligando e formando esse complexo que nós chamamos, então, de glúten, que nada mais é esse complexo proteico ligando a gliadina com a glutenina. Para formar esse glúten, é necessário, então, o quê? Farinha de trigo, água e uma energia, né? Se é uma energia mecânica, né, de um equipamento, de uma maceira, ou essa energia produzida de forma manual. E, é claro, um tempo que você vai estar produzindo essa energia para que ocorra efetivamente essa formação de glúten. Isso é essencial para formar, né, esse glúten. Então, isso é o glúten. O glúten é o que, então? Um complexo proteico, né, que está aí, então, interligando gliadina com a glutenina. Então, ainda falando, né, dessas duas proteínas, né, de importância na formação do glúten, a glutenina e a gliadina. A glutenina, então, o que? A glutenina, ela é responsável pela elasticidade da massa. Então, imagina você pegar, eu dando, né, comparativo, uma faixa elástica e eu esticar, puxar essa faixa elástica, ela ir e voltar, né? A elasticidade, quem dá isso é quem? É a glutenina. Ela que é a proteína que é responsável pela elasticidade da massa. Já a gliadina ela é responsável pela extensibilidade da massa. O que é a extensibilidade? Extensibilidade seria eu pegar essa faixa elástica e puxando ela até ela arrebentar, né? Então seria o máximo de extensibilidade dessa massa. Então a junção dessas duas características aqui, da glutenina e da gliadina, é que vão dar essa característica, né, reológica, né, de uma massa, né, da panificação. Uma característica viscoelástica, né? É uma condição que ela estica, você consegue puxar, mas ela não se rompe. E essa característica, né, que leva à formação do glúten nessa condição, a farinha de trigo, né? Então o trigo, ele é o único cereal, né, da natureza que tem, né, adequadamente essa característica de formar essa rede de glúten, o que possibilita que nós consigamos elaborar os pães aerados, as massas aeradas, né? Que vai crescer, essa massa vai ser fermentada, vai expandir e
essa estrutura não vai se romper, né? Você vai conseguir obter um pão macio, né? Então isso aqui é graças ao glúten, né? E essa proporção que está presente na farinha de trigo. Como é que ocorre então essa formação, a formação do glúten e a estrutura da massa? De início, né, no início do processo de mistura, esse amassamento, a massa ela tá com uma consistência pegajosa, né, tá grudenta, né, ela tá meio áspera ainda, assim, quando você inicialmente vai misturar lá a água, farinha de trigo e os outros ingredientes, né, você tem a levedura, o sal, pode ter um açúcar, um lipídio, leite, ovo, enfim. Essa massa ela gruda muito na mão, ela está pegajosa. Então você tem que continuar o processo de mistura, o processo de amassamento. A temperatura dessa água pode estar fria, né, ou a temperatura ambiente, dependendo aí do processo que você vai utilizar. Se ela estiver mais fria, melhor, que o processo de mistura com o tempo vai aquecendo, vai esquentando a massa, que pode dificultar a formação do glúten. Mas ao final do processo de mistura, a massa vai estar com uma característica que é mais lisa, né, mais uniforme, indicando que você conseguiu formar o glúten. E como é que eu observo essa formação do glúten, que está ideal? Quando eu consigo obter o que é chamado de ponto de véu de glúten. E o que é esse ponto de véu? É aquele ponto onde você pega a massa, uma amostra da massa, e você estende ela, e ela vai expandindo, ela vai ficando, né, mais fininha, mais transparente, e ela não se rompe. Porque é justamente esse ponto de véu, essa massa que você estica, ela estende, ela não rompe, é que vai fazer que no processo de fermentação, o ar, né, o gás carbônico que vai estar sendo produzido, ele vai esticar, ele vai forçar essa massa, que esse gás ele vai, né, tender a sair dessa estrutura, dessa bolha de ar que foi formada. E o que vai reter, então, é essa rede de glúten, né? É uma explicação para estar retendo essa massa com esse aumento de volume, essa massa aerada. O que vai depender, né? Os fatores que vão estar afetando a formação. Fatores não fisiológicos é porque vai depender, né? Uma farinha de trigo, ela pode ter um teor maior ou menor de glúten, né? Então, os fatores não fisiológicos que podem estar afetando essa formação seria o teor de água que você vai estar adicionando no processo de mistura, né? Existe uma proporção de água ideal, cada farinha vai absorver uma quantidade de água. Então é preciso dosar bem essa água, porque esse teor de água vai afetar na formação efetiva do glúten. O excesso de manuseio mecânico também, manusear demais a massa ou deixar muito tempo numa macieira batendo, pode ser que ocorreu a formação do glúten, mas você continuou batendo e aí essa formação se perdeu, a massa ela se desenvolveu num tempo, só que você extrapolou esse tempo. E aí esse glúten ele vai se realinhando até quanto que você perde essa rede, não desenvolve bem e não vai conseguir reter o gás adequadamente. Excesso de oxidação também, aquelas pontes de sulfeto, elas são formadas no processo de oxidação. Então, se você oxidar demais também a massa, né, no caso, por exemplo, a adição de melhoradores, de ácido ascórbico, ele tem essa função de oxidar, ajudar a oxidar a farinha de trigo para melhorar essa formação do glúten. Mas o excesso também dessa oxidação ela é prejudicial para a formação do glúten. Enzimas proteolíticas, né? Claro, né? Enzimas que vão estar hidrolisando proteína, vai estar quebrando essas moléculas, com certeza vai estar dificultando a formação dessa rede de glúten. Então também pode estar afetando também a formação do glúten. E falta de lipídios também, porque o lipídio, de certa forma, ele também ajuda, né, na formação dessa estrutura do glúten. Ok? Bom, então eu espero que com essa videoaula você possa ter compreendido um pouco melhor como ocorre então essa formação do glúten numa massa alimentícia. Forte abraço e até mais.